Jesus. Nós vamos neste momento trazer para você a continuação da oração, parte 2, e que você possa estar atento àquilo que Deus realmente quer que nós venhamos a orar. Nós falamos ontem, resumidamente aí, sobre a oração, a razão ou necessidade da oração. Nós falamos que a oração é um dever, é uma ordem, também negligenciar a oração é um pecado, e porque é um meio pela qual Deus proporciona bênçãos. E hoje nós iremos falar porque é essencial para a vitória sobre as forças do mal. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esses santos aí não são aqueles que nós aprendemos, e sim os santos, cada um que aceita a Jesus como Salvador e Senhor, através do arrependimento, através da conversão, são santificados. Então ele fala que devemos orar pelos santos, ou seja, um pelos outros, porque através da palavra de Deus e através de Cristo nós somos santificados. A exigência de nossa época é muito clara e urgente. É de uma força espiritual que capacite o guerreiro cristão. Quando nós estamos orando, nós estamos guerreando, é uma guerra. E a fazer frente eficazmente aos poderes adversos, ao passo que buscam. Saber como usar completamente esse recurso divino é trazer para o campo da luta um poder irresistível. Por isso que ele fala, a oração, a súplica, em todo tempo, vigiando, perseverando, é isso que nós temos que fazer. Também, por que nós oramos? Por causa da obrigação imposta pelo exemplo de Cristo. Hebreus 5:7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor. Então Jesus é o nosso exemplo. Ele podia dizer, não vou orar porque eu sou filho do Deus, eu sou filho do Pai, então não preciso orar. Mas a Bíblia fala que ele esteve clamando, ele derramou lágrimas, ele fez orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, até ponto que nós sabemos que ele orou lá no Getsêmani, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, muitos milagres, até multiplicação dos pães e peixes, Jesus orou e foi ouvido, e aconteceu muitos milagres porque ele tinha vida de oração. Havia necessidade e motivo de oração na vida do Filho de Deus, o que a toma evidentemente necessária na vida dos seus seguidores. Então, você orar, eu orar, é necessário, porque se o Filho de Deus não negligenciou a oração, quanto mais nós, simples mortais, podemos assim dizer. E o sétimo, por causa da ênfase que lhe era dada na igreja primitiva. Atos 6,4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso os apóstolos dizendo que eles tinham uma vida de oração e uma vida de dedicação da leitura da palavra. Romanos 1,9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Então aqui nós vemos Paulo dizendo que ele estava orando incessantemente pelos romanos, pela igreja de Roma. Colossenses 1,9, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo também falando à igreja de Colosso. E Atos 12,5, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Preso estava Pedro, mas a igreja orava por ele. E Deus mandou um anjo para libertar a Pedro, e assim o fez. Os apóstolos reputavam a oração como uma das principais formas de atividade que poderiam absorver seu tempo e a sua atenção. Deram lugar de igualdade com o ministério da palavra e com toda razão, pois o ministério da palavra, a parte da oração, conduz ao formalismo, enquanto que a oração, a parte do ministério da palavra,
tende a levar ao fanatismo. Então precisa estar juntos, a oração e a palavra. Nós precisamos estar sempre buscando e lendo a palavra de Deus. E assim nós paramos a parte 2 semana que vem, porque hoje é sexta-feira, amanhã nós não teremos a oração.